Vamos imaginar a seguinte hipótese. Você deu entrada no seu pedido administrativo, ele ainda não foi concluído, ainda permanece em análise, você já cumpriu todas as exigências, possivelmente, que surgiram, ou o seu pedido foi negado na fase administrativa e precisou ser levado à fase judicial. Vamos entender nesse vídeo como é que funciona o andamento lá na Justiça Federal no seu estado. Quando um pedido administrativo é feito, seja por um advogado, seja pela sua pessoa, não é? Porque você mesmo pode pedir isso de forma administrativa pelo sistema ou ligando para o número 135. Imaginemos que o seu pedido ainda está em análise depois de muitos meses, não é? Ou até mesmo pode-se dizer que mais de um ano. Eu já vi situações desse jeito, tudo bem? Aí a pessoa pergunta o que fazer no momento ou numa situação dessa. Primeiramente, o INSS ele tem um prazo para analisar o seu pedido, tudo bem? O INSS tem um prazo administrativo, mas doutor, ele não analisou o meu pedido, não concluiu e o meu pedido ainda continua lá, pendente de análise. O que fazer? Quando a situação está desse jeito, ainda em análise, existem algumas situações que você precisa fazer. Administrativamente não tem muito o que fazer, é esperar a análise do INSS. E muitas vezes a pessoa está precisando muito. É um deficiente, é um idoso, é alguém que está precisando de um auxílio-doença, ou até mesmo de uma aposentadoria. Preencheu todos os requisitos, mas ainda está lá pendente de análise. Eu tenho para você algumas opções, tudo bem? A primeira é o mandado de segurança. Só o advogado que pode ingressar com esse pedido junto à Justiça Federal. O advogado ingressa com essa ação, o juiz, preenchendo todos os requisitos, logicamente, todos os documentos, o juiz determinará para que o INSS dê uma agilização, não é? Ou seja, agilize o seu pedido que está lá parado no INSS. Em segundo lugar, embora o pedido administrativo ainda esteja lá, sendo ou pendente de análise, o seu advogado pode entrar diretamente na Justiça Federal do seu estado. Ele já pode ajuizar a ação como se o seu pedido tivesse sido indeferido, por exemplo. Não é? Embora esteja lá, você não pode ficar esperando eternamente o INSS analisar o seu pedido. Então, o advogado de sua confiança entrará com ação diretamente na Justiça Federal, tudo bem? Se for um benefício assistencial, por exemplo, você vai ser convocado para fazer uma perícia, tudo bem? Uma perícia médica. O médico irá atender você e ver se você preenche os requisitos ou não. Mesma coisa auxílio-doença, mesma coisa uma aposentadoria para uma pessoa com deficiência, ok? Então esse é o segundo ponto, o advogado entrar diretamente na Justiça Federal, embora o seu pedido permaneça lá em análise, não tem problema nenhum. O advogado mostrará ao juiz, excelência, o pedido ainda está em análise e o requerente e o segurado não pode ficar esperando muito tempo, não é? A bel prazer o INSS analisar. É que o INSS tem muitos pedidos administrativos para analisar, é uma fila nacional, são muitas pessoas, são muitos pedidos para serem analisados minuciosamente pelo INSS. Por isso, toda essa demora que a gente conhece muito bem. Dito isto, os dois passos, né? Mandado de segurança primeiro, segundo, ingressar diretamente na via judicial, embora o pedido permaneça lá em análise. Esses são os caminhos que você deve trilhar, tudo bem? A não ser que você queira continuar esperando o INSS analisar o seu pedido. Na fase judicial, você deverá continuar mantendo a sua paciência, tudo bem? Pois cada vara da Justiça Federal trabalha de uma maneira diferente. Cada vara tem uma lentidão, não é? Ou uma rapidez. Então, vez ou outra, você se comunicará com o seu advogado para saber como é que está o seu pedido, como é que está andando, tudo bem? Então, desde o momento da ajuização, o seu processo passará por essa triagem judicial, você será convocado,
claro, para uma perícia, a avaliação social feita por um assistente social da Justiça Federal, designado pelo juiz, seja por videoconferência ou você receberá a visita do próprio assistente social na sua casa, certo? Então, passará por uma análise do juiz, após você realizar a perícia e após a avaliação social ou a perícia social da Justiça Federal ser realizada, o seu processo trilhará, não é, para uma sentença do juiz. Claro que nesse lapso de tempo haverá certas impugnações, não é? Por exemplo, de um BPC por deficiência, o laudo social será lançado ao processo, logicamente, e o laudo pericial. O INSS, dependendo, não é, de como foi esse laudo, ele impugnará, ou seja, ele estará sempre correndo atrás, não é, para que o seu benefício não seja concedido. É o advogado do INSS. Após a fase de impugnações, não é, tanto do seu advogado, caso o médico não foi um médico específico, né, para analisar aquela sua deficiência, o advogado também pode impugnar, né, determinados pontos quando ele, de certa forma, discorda ou não está em conformidade, né, com a situação, com a lei, enfim. Chegaremos no momento da sentença do juiz. O juiz de primeiro grau dará, não é, a sua sentença, ou seja, declarará o que ele achou mediante o laudo social, mediante o laudo pericial do médico. Ele vai dizer em sentença se você tem direito ou não tem direito. Então, o juiz dizendo que você tem direito, ele julgará de forma procedente esse processo, ou seja, de forma integral, não é? Dependendo da situação, ele julgará o seu pedido na justiça. E, dependendo de como foi a sentença, você pode até receber o seu benefício de forma mensal muito antes do processo terminar, não é? É o que chamamos de antecipação de tutela, quando o juiz percebe que a situação, a vulnerabilidade social, a deficiência, não é muito grave e pode ser que a pessoa não aguente, não suporte o processo até o final e ele pode, de certa forma, sentenciar desse jeito. Isso é bom para que a pessoa receba o seu benefício de forma antecipada, tudo bem? O processo continuará, não quer dizer que você receberá, não é, para o resto da vida esse benefício. Foi naquele determinado momento que o juiz entendeu que você precisava, por isso que ele, de certa forma, antecipou. Falo isso pois existem situações específicas, por exemplo, uma aposentadoria ou um benefício. O juiz entendeu que naquele exato momento a pessoa tinha direito antecipado e concedeu a tutela. A pessoa começou a receber o seu benefício, o INSS recorreu, levou o processo para a instância superior, o processo prosseguiu e lá na frente os desembargadores federais entenderam que aquela pessoa não tinha direito e infelizmente às vezes o benefício vem a ser cessado. Mas isso é algo que raramente acontece, não é? Podemos dizer assim. Então, quando não acontece essa antecipação, tá, de tutela do direito da pessoa, passou na perícia, passou na avaliação social, por exemplo, tá? No caso do BPC Loas ao deficiente, só passou pelos requisitos, houve uma sentença de procedência, o juiz reconheceu o teu direito, mas o seu processo continuará. Pode ter certeza que quando existe uma sentença de procedência, o INSS vai recorrer, não é? Na maioria dos casos, claro. Existem situações que o INSS realmente propõe um acordo e cabe ao advogado, juntamente com o seu cliente, com você, requerente, não é? Vai, então, decidir se aceita a proposta de acordo ou não. Mas supondo que você não aceita a proposta de acordo, esse processo seu continuará, tudo bem? E eu sugiro, como advogado, que você aceite, pois é o caminho mais curto para você passar a receber o seu benefício tão desejado. Não aceitando a proposta de acordo, o seu processo continuará seguindo. Vai subindo, tudo bem? O INSS, quando faz uma proposta de acordo, geralmente, ele já coloca na sua peça, dizendo o seguinte: caso não seja aceita a proposta, embaixo já vem a sua peça de defesa, tudo bem? E o seu pedido ou o seu processo subirá para a instância
superior e você deverá esperar muito mais meses, bem, talvez mais de anos, para que assim você venha a obter êxito da maneira total, da maneira integral. Claro que quem espera o processo até o final, não aceitando a proposta de acordo, por exemplo, do INSS, receberá muito mais atrasados, não é? No entanto, é necessário pensar bem, pois esse seu processo pode se prolongar por muitos e muitos meses. Finalizado o vídeo de hoje, espero que vocês tenham entendido perfeitamente o que eu trouxe aqui. Mas, se ainda vocês têm dúvidas, comentem aqui embaixo. Deixa o seu like aí, se inscreva no canal, tudo bem? Para que você não perca nenhum vídeo, que a gente está sempre por aqui postando para você.